Olá, bem-vindo ao vídeo Desconstruindo Certezas, um vídeo que procura brincar com sentidos de palavras e conceitos, trazendo acontecimentos históricos a ele vinculados. E no vídeo de hoje nós vamos brincar com o sentido das palavras socialismo e capitalismo. Antes de iniciar, gostaria de ressaltar que esses dois termos possuem uma profunda discussão, tanto política quanto teórica, e que de alguma maneira nós não vamos entrar nesse detalhe para privilegiar exatamente esses acontecimentos históricos, para tornar esses termos um pouco mais acessíveis a uma população em geral. Um dos motivos que mais me motivou a aceitar fazer esse vídeo foi que eu vejo muitas pessoas utilizando o termo socialismo e capitalismo sem ter uma conexão mínima sobre o que eles realmente significam. Geralmente as pessoas estão querendo defender o capitalismo falando mal do socialismo, mas não estão nem falando do socialismo e muito menos defendendo o capitalismo. Por isso, então, trago esse vídeo para vocês verem, espero que ele seja útil. Bom, vamos lá? Capitalismo e socialismo são termos que são comumente usados como se fossem opostos. E a gente vai ver que ao longo da história não necessariamente eles tiveram em oposição. É marcante, por exemplo, as pessoas usarem expressões como capitalismo dos Estados Unidos, capitalismo da Noruega, capitalismo do Brasil, capitalismo da Austrália, capitalismo da China. Prestem muita atenção nesse termo, capitalismo da China, que ele vai ser melhor compreendido no final. Como se fosse a mesma coisa, como se fosse um objeto compartilhado e presente nesses países. O que a gente vai ver é que não é. Cada país aplica da sua própria maneira as formas de administrar sua economia. Por isso nós vamos primeiramente nos aprofundar no termo capitalismo, para depois irmos para o termo socialismo. Bom, capitalismo em si é um sistema de funcionamento da economia. O que é economia nesse caso? São coisas relacionadas a ganhos, perdas, acesso a bens materiais ou não materiais, desejos desses bens materiais ou não materiais. Bom, enfim, capitalismo então é uma forma de funcionamento dessas coisas relacionadas à economia. É importante ressaltar que capitalismo não foi o único sistema econômico que existiu ao longo de toda a história da humanidade, data-se aí 150 mil anos. Tá? Antes do capitalismo, por exemplo, nós tivemos a predominância de caçadores e coletores, tem a agricultura de subsistência, tem a produção artesanal local ou para exportação do mercado. Enfim, o que acontece é que o capitalismo em algum momento se tornou predominante perante os outros tipos de sistemas econômicos. E o que possibilitou exatamente essa predominância do capitalismo foi a Revolução Industrial. Uma definição, então, desse sistema econômico pode ser encontrada nesse livro aqui, que é um pouco clássica, né, perpassa ao longo de muitos anos, e que entende mais ou menos o capitalismo como um sistema em que os meios de produção são controlados por uma classe específica, que detém esses meios de produção em prol de um lucro próprio, enquanto a maioria das pessoas são trabalhadoras que produzem nesses meios de produção sem ter a propriedade desses meios de produção. Bom, isso a princípio traz de cara dois problemas. Nem todos os países capitalistas têm os meios de produção privados, tem alguns que são estatais, públicos, e também é possível os trabalhadores hoje terem ações das empresas em que eles trabalham. Bom, essa é uma confusão bem específica dessas definições que ocorrem, e isso traz, de alguma maneira, uma confusão em si entre o aspecto econômico do capitalismo, que é o funcionamento em si do capitalismo, e o aspecto político, que são as decisões que são tomadas para colocar o capitalismo em prática. Bom, uma maneira de entender o que significa em si o capitalismo é pensar no termo capital, que é a capacidade de investimento. Então o capitalismo ele é autocentrado, você produz para poder produzir mais. E é aí que vem a ideia do capital, por isso capitalismo. E por isso essa incessante busca de cada vez mais crescimento, crescimento e crescimento. E esse crescimento ele não é só apenas físico, não é só produzir mais. Você tem que produzir mais valor, as coisas têm que gerar valor. E é aí que está a possibilidade que o capitalismo teve de transformar praticamente todas as coisas em mercadoria. Quando eu falei que a Revolução Industrial possibilitou o capitalismo se tornar predominante, foi porque a indústria em si significa exatamente essa capacidade de investimento para produzir cada vez mais. Porque ela eliminou de alguma maneira aquele artesão que produzia numa escala local. E o interessante é que essa capacidade de transformar todas as coisas em mercadoria e crescer cada vez mais, ela se aperfeiçoou a ponto de hoje, ao longo de muito tempo, ter se especializado em um tipo de produção capitalista bem específica, que é a financeira, que são dos bancos, que transformou o próprio dinheiro em si como uma mercadoria. Bom, o que aconteceu é que realmente esse sistema se tornou muito eficiente. Ao longo do tempo, aumentou, de fato, a produção, tanto de mercadorias como de valor. O que acontece é que esse aumento, esse crescimento desenfreado,
trouxe sérias consequências, tanto sociais como ambientais. As condições de trabalho eram precárias, não havia qualquer regulamentação, crianças podiam trabalhar, as fábricas eram insalubres. As condições da cidade se tornaram cada vez mais poluídas, fétidas. Era tudo muito desorganizado, ao ponto extremo do parlamento inglês, durante o século XIX, ter que encerrar a sua sessão por causa do fedor que exalava do rio Tâmisa. Aquele rio bonitinho que hoje as pessoas ficam tirando foto. Bom, a situação era tão extrema que durante o século XIX a Europa era o continente que exportava as pessoas fugiam da Europa e migravam da Europa para vir para a América e outras partes do mundo para fazer colônias. É por isso que hoje, por exemplo, nós temos essas cidades bonitinhas do Brasil, como Penedo, Novo Hamburgo, Gramado. É assim que a gente pode compreender o surgimento, então, do socialismo, que foi uma espécie de tentativa de compreender o funcionamento do capitalismo em si para melhorar as condições de vida das pessoas. Bom, em termos simples, se o capitalismo privilegia o capital e o crescimento, o socialismo tenta usar a economia para privilegiar as boas condições do convívio social. Uma coisa importante de ressaltar é que enquanto o capitalismo foi um sistema que foi tomando predominância ao longo do tempo, o socialismo ele veio exatamente para repensar o capitalismo por conta dos problemas que ele estava causando. Por isso, o aspecto mais político do socialismo, seja no aspecto revolucionário, seja no aspecto reformista. O que a gente pode perceber é que os primeiros socialistas, por exemplo, eram pessoas que tomaram empatia pelas péssimas condições que estavam acontecendo na sociedade. Um dos primeiros, por exemplo, socialistas foi o Robert Owen, que tentou criar cooperativas de trabalhadores para melhorar a condição de vida deles. O mais conhecido socialista em si é esse barbudinho, que causa medo de várias pessoas até agora, que é o Karl Marx. Mas ele também não era o único, eram vários. Bom, enfim, o que aconteceu foi que a proposta socialista ela se dividiu praticamente entre a proposta que usaria o Estado para ter o total controle dessa gerência do capital para gerar um bom convívio social e uma igualdade, foi o chamado comunismo, e a outra vertente principal, que também ganhou predominância, foi a social-democracia, que tenta reformar os aspectos do capitalismo para amenizar as mazelas que o capitalismo estava produzindo. O que aconteceu foi que ao longo do século XX a Rússia se tornou comunista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e entrou em disputa hegemônica com os Estados Unidos no seu projeto capitalista. Bom, o interessante é que essa disputa tem data de início e fim com a vitória da proposta dos Estados Unidos. Durante essas disputas, ambos os países procuravam aperfeiçoar o seu aspecto produtivo do Estado, como, por exemplo, a disputa para quem ia ter a predominância da tecnologia espacial e também, como eles estavam bem preocupados com as condições de vida da população, ambos, nas suas respectivas justificativas ideológicas, aperfeiçoaram, inclusive, os métodos de destruição em massa. É por isso que é importante ressaltar que, hoje, não existe uma disputa entre capitalistas e comunistas, devendo relembrar, inclusive, o aspecto econômico dessas propostas e não exatamente o aspecto político. Por quê? Porque o socialismo em si, ele não elimina os aspectos estruturais da produção capitalista. O socialista não quer, de alguma maneira, que a gente volte a ser naturalista, fique sem roupa, andando na rua, sem nem nada para consumir. Isso é absurdo, isso não existe. Uma forma da gente compreender como que o socialismo não se propõe a destruir os aspectos produtivos capitalistas é a própria Rússia, que se tornou comunista. Bom, antes da Rússia se tornar comunista, ela era um país agrário, governado por uma monarquia medieval. E segundo o historiador Eric Hobsbawm, na Era dos Extremos, ele estuda exatamente como que o comunismo permitiu aos países comunistas e os satélites aí que estavam envolvidos desenvolverem exatamente o seu parque urbano industrial. E hoje, um dos principais motores da economia capitalista é a China, que administra exatamente esse capital produtivo em nome de um Estado comunista. E por outro lado, se a China representa esse aspecto comunista que não está procurando uma expansão hegemônica em disputa com o capitalismo, nós temos aquela social-democracia reformista que a gente falou desde então. Bom, a economia mundial em si, ela está em crescimento o tempo todo, o que a gente percebe é que a renda está crescendo a todo momento, então a produção industrial e urbana não cessa de crescer, tanto é que nós temos os problemas ambientais até hoje. E uma das formas da gente perceber hoje a relação entre uma produção capitalista e as ideias socialistas é verificar as listas que dizem as melhores condições de vida e de condições de produção. Bom, nesse momento o meu rostinho, por exemplo, vai sair da tela para a gente conseguir ver essas três listas principais aqui. E o que a gente percebe é o seguinte, bom, na primeira lista nós temos os países que têm as melhores condições de vida com maior igualdade entre as pessoas. Bom, na outra lista nós temos os países que só têm as melhores condições de vida. Na outra lista nós temos os países que têm a maior produção per capita, por habitante. E por fim, nessa outra lista que mostra os países que são os mais produtivos e os mais capitalistas em si do mundo. Bom, o que a gente percebe olhando essas listas é a combinação
dos aspectos produtivos capitalistas com os aspectos igualitários socialistas. Bom, gente, é isso. Obrigado. Espero que tenha ajudado a esclarecer o que significam esses conceitos. Peço, por favor, que vocês parem de usar comunismo, socialismo, sem capitalismo, sem ter essa relação direta com o que está acontecendo. Não entro em teorias mirabolantes que não existem. Bom, gente, em si, eu espero que tenham contribuído. Espero vocês na próxima. Beijo. Tchau.